Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, irmãos. Estamos de volta. Mais um domingo, irmãos, que o Senhor tem concedido a cada um de nós. É uma grande vitória, é uma grande alegria poder entrar mais uma vez na presença do nosso Deus para compartilharmos, irmãos, daquele momento de ouvirmos uma palavra da parte do Senhor para o nosso coração. Meus irmãos, nós temos vivido nesses últimos dias a experiência, irmãos, de estarmos vivendo um contexto totalmente novo e avesso, irmãos, a tudo que nós conhecemos e a tudo que nós estamos acostumados a fazer. Estamos, irmãos, lutando bastante para se adaptar com estas mudanças. Mas é importante, irmãos, que a gente não perca este propósito de estarmos nos reunindo. Sempre neste horário, irmãos. Deixe este horário do dia, os dias certos da semana, em que são os nossos horários e dias de culto. Reserve, irmãos, este período para você estar buscando a presença de Deus. Não negocie com isso. Assim como você era fiel a Deus no comparecer dos cultos lá no templo, que você seja fiel a Deus também, comparecendo diante do Senhor, para ouvir a palavra que Ele tem para o seu coração. É bom, irmãos, nós nos reunirmos. É bom, irmãos, nós estarmos ligados aqui, porque, infelizmente, muitos de nós estão tão distantes que a gente pouco tem notícia. E, pelo menos olhando os irmãos aqui, participando, entrando nas lives, a gente sabe que os irmãos estão bem, que os irmãos estão aí com a oportunidade de participarem, de expressarem o que sentem, o que pensam, de pedir fazer o seu pedido de oração, de colocar diante do Senhor as suas necessidades. E isso é bom demais. Meus irmãos, nós estamos muito apreensivos. Não são poucos os irmãos que têm, irmãos, sido acometidos desta enfermidade, deste coronavírus, esse Covid-19. Nós temos alguns irmãos ali na cidade de Carapicuíba, amigos nossos de muito tempo, de muitos anos, que estão passando por esse momento delicado. Aqui em São Miguel Paulista, a gente tem alguns amigos também que estão, irmãos, sofrendo com esta doença, estão passando por esse momento delicado. Temos ali a família dos nossos irmãos Rocha, o presbítero Manuel Rocha, nosso irmão diácono João Rocha, o irmão cooperador Sebastião, ali do Vila Conceição. Todos os irmãos estão acometidos, irmãos, de Covid-19. E nós vamos, irmãos, nesta noite estar orando por eles, pedindo a Deus que os abençoe. Graças a Deus, o pai da irmã Silvana já teve alta, já está em casa. Eu estimo melhoras ao nosso irmão. Mas nós vamos continuar orando por todas as famílias, por cada um dos irmãos que estão aí representando as suas casas, porque o Senhor é aquele que tem dado vitória. Eu louvo a Deus, irmãos, hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ministrar sobre a nova vida em Cristo Jesus. Esta nova vida, irmãos, que fala da regeneração, que fala do nascer de novo, do andar em novidade de vida, de ter, irmãos, a carne mortificada, o espírito vivificado. Isto fala de sermos ressuscitados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Ele, ao morrer e ao reascender ao céu, ele assentou-se à direita de Deus e herdou de Deus todos os benefícios e toda a glória que dantes já era dele. Ele passou a ser participante novamente. E a Bíblia diz que nós, à semelhança de Cristo, fomos ressuscitados com ele na sua ressurreição e fomos exaltados por Deus porque também nos assentamos em Cristo nos lugares celestiais. E ministrando esta aula pela manhã, irmãos, eu tive uma surpresa muito grata ao meu coração, lá da família da nossa irmã. Me ajude aí, Juliana. A nossa irmã lá do Robru, que é o menino aceitou Jesus. Dilma? A nossa irmã Dilma, irmãos. A irmã Dilma é um dos seus sobrinhos, não sei se ouvindo a live, mas ele nos procurou. E também, irmãos, ele entregou a vida a Jesus através de uma oração que fizemos aqui, irmãos, pela chamada de vídeo. Oramos com ele por essa manhã. Ele se rendeu ao Senhor de joelhos, chorando. Nós nos alegramos muito aqui. A irmã Maria Josefa presenciou
esta atitude do seu sobrinho. Foi uma alegria muito grande, irmãos. Graças a Deus, o Senhor tem falado com algumas pessoas pela live, tem tocado o coração destas pessoas e por que não dizer que muitas dessas pessoas estão se entregando ao Senhor, porque nós estamos, irmãos, reunidos como igreja, orando por estas pessoas e o Senhor tem dado vitória ao seu povo. Por isso, meus irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua participação, por cada uma das vezes que você retorna para nos ouvir falar da palavra de Deus. Todas estas coisas Deus tem pesado e Deus tem agido em favor do seu povo pelas suas orações. É a oração deste povo que tem se reunido nesta live que tem feito estas coisas. E eu louvo a Deus por isso, porque os irmãos têm sido fiéis para com Deus e para consigo mesmo, porque, irmãos, é do crente a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Por isso eu convido os irmãos para que façamos uma leitura na palavra de Deus, no livro de Juízes, Juízes no capítulo de número 7, uma palavra muito conhecida de todos os irmãos, mas eu quero compartilhar mais uma vez ao coração dos irmãos. O momento é oportuno e nós temos muito, irmãos, para aprender com esta palavra aqui. Juju, depois traz uma aguinha para mim. E você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, reúna aí com a família. Aqueles que não têm a Bíblia, aproxime-se do que tem a Bíblia. E se você não tem a Bíblia nesta ocasião, você preste bastante atenção na leitura que vamos fazer, pois Deus quer falar ao teu coração. Ouça bem a palavra do Senhor. Capítulo 7 do livro de Juízes. Juízes no capítulo de número 7. Juízes é logo depois de Josué. Diz assim a palavra do Senhor. Jerubaal, que é Gideão, e o povo todo que estava com ele, se levantaram de madrugada e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o acampamento dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Apregou-a aos ouvidos do povo. Quem for medroso e tímido, ou em outra versão vai dizer medroso e covarde, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão novamente: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Mas todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como se lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar e de joelhos beber. Foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei aos midianitas nas tuas mãos, que o restante se vá, cada um para o seu lar. Amém. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Meus amados, queridos irmãos, a palavra é conhecida de todos. A palavra, irmãos, no meio de nós cristãos evangélicos, é uma das palavras mais pregadas em todos os nossos sermões. Mas eu quero mais uma vez, irmãos, trazer a você, irmãos, uma porção daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quando nós olhamos para esta palavra, nós percebemos, irmãos, que no meio de Israel, principalmente no tempo que os juízes eram aqueles que regiam a nação,
Existia, irmãos, parece que como um contrato de Deus para com Israel. Quando eles faziam aquilo que era agradável aos olhos de Deus, Deus os fazia prosperar, os livrava dos seus adversários, dos seus inimigos, e fazia com que eles, irmãos, produzissem com abundância na terra que eles estavam, trazendo a eles paz. Porém, irmãos, todas as vezes que este povo se levantava em desobediência a Deus, e eles faziam aquilo que era mal aos olhos de Deus, Deus então os entregava por um tempo na mão dos seus adversários, nações vizinhas que moravam em derredor de Israel. Observe bem, irmãos, que quando nós estamos falando acerca deste episódio, é bom lembrarmos, irmãos, que as guerras territoriais no tempo de Israel eram comuns. Eram muito comuns, irmãos, as tribos e nações lutarem entre si por terras. A guerra, na grande maioria das vezes, dava-se início por causa, irmãos, da disputa territorial. Por isso, cada tribo investia em fazer muitos filhos. E a Bíblia chega a dizer que aquele que se cerca de muitos filhos não passará vergonha às portas da cidade. Isto é, tem aquele que o defenda. Quanto maior era o clã, maior era a força deste povo. Só que Israel estava, irmãos, fazendo aquilo que não agradava a Deus. Estavam se dobrando perante a Baal, o Deus dos amorreus. E Deus, irmãos, entristecido com Israel, entregou-os às mãos dos seus adversários. A Bíblia fala que o principal dele era os moabitas. Esses moabitas subiam, irmãos, nas regiões montanhosas e tomavam toda a colheita. Não só a colheita, mas juntamente com os moabitas vinham também os amalequitas, e a Bíblia diz que todos os filhos do Oriente, isto é, vinham os filisteus e todos aqueles que achavam a oportunidade de entrar no meio destes midianitas para fazerem ali em Israel uma desgraça, eles vinham, irmãos, e investiam contra Israel. É interessante dizermos, irmãos, que por causa desta situação, a Bíblia diz, irmãos, que Israel começa a habitar as regiões montanhosas. Ele sobe para as montanhas e ele faz dessas montanhas cavernas e passa a morar em buracos. É muito interessante, irmãos, nós pensarmos que no tempo das adversidades é muito comum nós procurarmos nos esconder. E Israel estava escondido porque não estava achando refúgio em Deus. Fizeram para si o seu próprio refúgio, fizeram para si o seu próprio esconderijo, quando na verdade a Bíblia diz que refúgio e socorro bem presente na hora da angústia é o nosso Deus. Deus sempre foi o refúgio e a fortaleza de Israel, mas agora eles, porque estavam buscando a Baal, estavam se refugiando nas montanhas e se escondendo em buracos. A Bíblia diz, irmãos, que os amalequitas, os moabitas e os amonitas, quando subiam, irmãos, eles levavam para eles o rebanho, o gado, os camelos, as ovelhas e toda a plantação, eles destruíam o que ficava para trás. Era grande a assolação de Israel. Esta situação já está durando por 7 anos. São 7 anos de muita luta que está atravessando Israel. Israel agora, irmãos, está numa situação tão delicada que um destes homens tem ali de Deus um direcionamento. Ele pega os seus feixes de trigo e ao invés dele malhar o trigo, ele vai lá para dentro dos lagares. Não era época de uva, não era época de vinho, mas ele pega os seus feixes de trigo, entra dentro do tanque de amassar as uvas, e ali, irmãos, ele começa a malhar o trigo. E alguém ali, irmãos, se o pegasse nessa situação, certamente o mataria de imediato. Mas este homem, irmãos, está colocando a vida em risco para garantir o sustento da sua casa, da sua família. Porém, tem uma coisa: para que ele consiga malhar o trigo dentro de um tanque de pisar uvas sem que seja visto por ninguém, o processo teria que ser diferente. Quando você pega um feixe de trigo e vai lá na eira, você bate o trigo no chão, depois você joga o que você bateu para cima
e o vento leva esta palha embora. Mas dentro do lagar, dentro do tanque de prensar uvas, o processo não podia ser esse. O processo teria que ser se abaixar com o rosto próximo do chão e bater com esse feixe de trigo no chão de joelhos. Isto fala, irmãos, que o meu pão e o seu pão estará garantido independente de onde nós vamos buscá-lo, que é de joelhos que Deus provê para o seu povo a saída, a solução e a resposta para os nossos clamores. Foi de joelho que Deus falou poderosamente ao coração de Gideão. Enquanto ninguém o via e ele estava escondido dentro de um tanque, Deus o achou dentro daquela condição. De repente, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Gideão ouviu um som, um barulho qualquer, e quando ele se levantou para ver se era algum inimigo que estava se aproximando, ele viu debaixo de um carvalho na cidade de Ofra um homem em pé. Ele se aproxima deste homem e percebe que este homem não é terrestre, ele é um anjo. E a Bíblia diz, irmãos, que este não é qualquer anjo, ele é o anjo do Senhor. E quando então aquele homem olha para Gideão, ele diz: Gideão, vai nesta tua força, varão valoroso, ou homem de guerra. Amados, é muito interessante, porque muitas pessoas chamam Gideão de covarde. Muitas pessoas acham que Gideão era um medroso por estar escondido dentro daquela eira, dentro daquele lagar. Porém, irmãos, o anjo viu em Gideão uma coragem que sobressaiu a de todos os outros. Ele fez o que nenhum outro havia feito. Ele tomou a iniciativa que nenhum outro tomou, de trazer os seus feixes e de não mais entregar para os seus adversários. Quando Deus olhou para ele, não viu nele um homem covarde, não viu nele um homem que estava se escondendo, mas viu nele um homem que estava, irmãos, a ponto de defender o pão da sua família a qualquer custo. E Deus, olhando para ele, não disse: vem, Gideão, homem covarde e tímido. Não. Deus olhou para ele e disse: varão valoroso, ou seja, valente guerreiro. Isto é, este homem tem um valor, companheiros. E ele diz assim: vem e você livrará a Israel das mãos dos midianitas. E é interessante que a resposta de Gideão neste momento não é diferente da minha e da sua resposta quando as coisas não estão do jeito que nós queremos. Quando tudo que nós ouvimos falar de Deus, olhando para as nossas vidas, está, irmãos, contrário, é muito comum sair esta conversa do nosso coração. Gideão disse assim: ah, Senhor meu, o que foi feito das grandes obras que os nossos pais nos diziam, que os nossos pais nos ensinavam? Não tem hora, irmãos, que a gente fica se perguntando o que tem sido feito das bênçãos que a gente ouve esses pastores falarem, que este povo fala, por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo, por que não está saindo como nós planejamos, por que está tudo virado do jeito que está, o que está sendo feito das maravilhas que temos ouvido falar de Deus. Gideão, ele expressa o que está no coração. E Deus diz assim: Gideão, não temas, vai nessa tua força, porque você livrará Israel. E a resposta de Gideão é interessante. Ele diz: Senhor, se o Senhor tem achado graça aos meus olhos, permita-me fazer ao Senhor alguns pães, alguns bolos, e assar uma carne, e eu logo te trarei aqui um caldo, e o Senhor provará daquilo que eu te trouxe. E é interessante que o anjo diz: vai, faz assim como você quiser, e eu vou te esperar. Irmãos, o nosso Deus está pronto a ver qual será a atitude do meu e do teu coração em meio às dificuldades e problemas que estamos vivenciando. A Bíblia diz que ele sai, ele vai até a casa dele, ele prepara ali um cordeiro, ele prepara ali um caldo, um guisado, ele faz alguns bolos sem o fermento, e ele traz este alimento à presença daquele anjo, e o anjo não é qualquer um, o anjo é o anjo do Senhor. E o anjo diz para ele: coloca aí os pães sobre esta pedra, coloca também a carne, deita sobre eles este caldo, e assim Gideão fez.
Quando Gideão oferece este alimento sobre aquelas pedras que ali estão colocadas diante do anjo, a Bíblia diz que este anjo pega um cajado, toca com o cajado nesta alimentação e aquele negócio sobe um fogo da pedra e consome aquele pão, torra o pão, queima a carne e consome tudo o que foi oferecido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é este anjo do Senhor. Perceba que cajado não é ferramenta de anjo. Ferramenta de anjo é espada, é escudo. Este anjo está portando um cajado. Cajado é ferramenta de pastor. Quem é o bom pastor das ovelhas? Louvado seja o nome de Jesus. Era o próprio Cristo que estava falando com Gideão naquele momento. E ele pega, irmãos, e ali ele recebe este alimento e ele diz para Gideão: vai porque eu serei contigo, não temas. E prepara o povo, reúne o povo e vai porque você livrará Israel. É interessante que Gideão então começa a regimentar este povo, o povo se reúne a Gideão, se une a ele neste propósito de livrar Israel das mãos dos midianitas, e quando ele percebe, irmãos, está ali um grande exército de 32 mil homens prontos para a batalha, prontos para lutar, homens preparados para pegar as espadas. Quando Gideão apresenta-se diante de Deus, Deus diz assim: Gideão, tem muita gente com você. É muito o número destes homens para sair a esta batalha. Nesta batalha, se este número de pessoas forem pelejar, logo eles se voltarão contra mim, dizendo que foi o braço deles mesmo que os livrou. E eles vão se gloriar contra mim. Faz o seguinte, Gideão. Proclama aí entre estes homens de guerra que aqueles que tiverem medo no seu coração e forem covardes, que possam voltar para as suas casas. Cada um volte para Gileade. E é interessante, irmãos, que na mesma hora, a Bíblia diz que 22 mil homens voltaram para trás. O que eu chamo a sua atenção, irmãos, é que a grande multidão que ovaciona a nossa vida, ou que nos cerca, ou que diz estar conosco, nem sempre estarão. Que a grande maioria das pessoas que colocam ombro a ombro conosco, na hora da batalha, vão permanecer com você. A Bíblia, irmãos, está nos ensinando aqui que não é com multidões que se ganha batalhas. Que você não vai vencer, irmãos, com um contingente muito grande de pessoas à sua volta. Que nós precisamos, sim, aprendermos a fazer as seleções da nossa vida. Aqueles que andam conosco são muito mais importantes, o número menor de pessoas que está à nossa volta, do que a grande multidão que diz que vai com a gente. Perceba que ele diz: os covardes e medrosos voltem. E na mesma hora, 22 mil voltaram para trás. Amados, se já era pouco o número dos soldados, agora de 32 baixou para 10 mil. Quando Gideão olha aqueles 10 mil, diz assim: e agora, Senhor, o que vai ser de nós? Deus olha para ele e diz assim: Gideão, ainda tem muita gente com você. Leve-os para beber água. E neste beber água, eu vou revelar a você o como ou quantos desses homens seguirão com você. Porque aquele que eu disser para você, este irá. E o que eu disser, este não vai, este não irá. Então a Bíblia diz, irmãos, que eles descem a beber água. E quando eles vão beber água, o Senhor fala a Gideão: aquele que dobrar os joelhos e pegar a água com a mão e trazer até a boca, este irá com você. Mas aquele que abaixar a cabeça, enfiando o rosto na água e bebendo água como se fosse um cão, este não irá com você. E ele começou a observar, e desses 10 mil homens que vão bebendo água e se revezando, ele começa a observar que poucos são aqueles que levam a água à boca. Perceba, meus irmãos, que esta escolha de Deus, quem fez foi o próprio Deus. Ele só está revelando a Gideão aqueles que dentre os 10 mil o próprio Deus havia escolhido.
E ele diz assim: eu vou dar um sinal do porquê eu escolhi estes 300 homens. E observe, irmãos, que é simples entendermos isso. Quando estes homens dobram os joelhos dentro da água e estão bebendo a água e levando a água à boca, significa que na outra mão ele não abriu mão da sua arma, ele não soltou a sua espada. Ele está com água numa mão e a espada fora da água. Está, irmãos, com atenção, ele está vigilante, ele está observando o que está acontecendo à sua volta. Os demais adentraram com espada, com tudo dentro da água e perderam a atenção. Irmãos, a Bíblia está nos ensinando que no momento das nossas adversidades, das lutas que nós vamos travar, não é bom que nós estejamos cercados de muita gente. É melhor, irmãos, uma equipe bem formada e escolhida ao dedo de Deus do que nos lançarmos, irmãos, na confiança de que todos irão abraçar a nossa causa, quando na verdade, na hora do calor da batalha, os covardes se revelarão. Os covardes voltarão as costas e fugirão. Poucos são aqueles que estarão preparados para a batalha. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando foi dada a oportunidade dos covardes e medrosos irem embora, foram 22 mil que partiram, mas 10 mil permaneceram. Significa então que estes 10 mil eram corajosos, eram valentes, queriam estar na guerra. Era a escolha deles. Os medrosos e covardes, a história, irmãos, elimina-os. É a história, irmãos, que eles não vão fazer parte. Quando a pessoa é covarde e medroso, ele se auto-exclui da oportunidade que Deus tem para a vida dele de tornar ele um grande entre os grandes, de fazer dele um valente entre os valentes, de fazer dele um vitorioso na batalha. Quando você tem medo, quando você se acovarda e quando você vira as costas para a batalha, você se exclui da oportunidade que Deus está lhe dando de fazer um varão valoroso sobre a sua vida. Observe então que os 10 mil que ficaram eram corajosos e eram valentes. Porém tem uma coisa, não eram todos preparados. Tem muita gente corajosa, tem muita gente valente, tem muita gente que quer ir à peleja, mas não está preparado. Tem gente boa que tem o desejo sincero no coração de fazer alguma coisa, mas se meter a te ajudar, vai te atrapalhar. Por quê? Porque não estão preparados para estarem ao seu lado. A grande ideia do texto aqui, eu acredito que seja nós orarmos em todo tempo para que Deus revele as pessoas a quem eu devo me associar e quem essas pessoas que estão à minha volta devem permanecer comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nem todo mundo na hora da peleja é, irmãos, alguém em quem você possa confiar. É melhor ir com pouca gente que fala a mesma língua que você, que anda nos mesmos passos que você, do que você se cercar de uma multidão que na hora H, irmãos, vão virar as costas e vão enfraquecer o coração daqueles poucos que fechariam com você na situação em que você está vivendo. Observe então, irmãos, que a palavra de Deus diz que ficou 300 e os outros 9.700, ele diz, deixe-os voltar para casa, deixe-os partir, cada um vá cuidar dos seus afazeres. É interessante, irmãos, nós pensarmos que esta escolha de Deus, ela não foi uma escolha aleatória, ela foi para nos fazer lembrar que tudo o que Deus faz é perfeito, tudo o que Deus faz, irmãos, ele já tem, de certa forma, falado com o seu povo. Observe, irmãos, que em Deuteronômio, no capítulo de número 7, o versículo de número 6 e 7, a Bíblia vai dizer que Deus escolheu Israel não porque ele era um povo forte, porque era um povo inteligente, porque era um povo bonito, porque era um povo especial. Não. Ele fez deste povo um povo especial e deu para este povo sabedoria, inteligência, coragem, valores. Ele fez desta nação, que não era a mais numerosa, você vai encontrar isso lá no capítulo 7 de Deuteronômio,
Para quê? Ele pegou essa nação que era uma das menores, uma das mais simples, uma das mais fracas, para que a glória de tudo que fosse feito em Israel sempre fosse de Deus e não do seu povo. Observe que o texto que nós estamos trabalhando aqui em em Juízes capítulo 7, Gideão estava com 32 mil e agora vai sair a peleja somente com 300. Para quê? Para que fique a lição para mim e para você, que aquele que tem uma chamada de Deus para fazer a sua obra, não é com multidões que ele conquista aquilo que ele está buscando, mas é com pessoas que tenham o mesmo coração, o mesmo objetivo, o mesmo pensamento. É assim que se conquista as promessas de Deus. É andando com gente que fala a mesma língua que a gente. Observe uma coisa, irmãos, porque muitas vezes tem pessoas que estão entrando em pelejas e têm voltado como verdadeiros derrotados, porque têm se unido a pessoas que não estão no mesmo propósito do seu coração. A Bíblia diz lá em Coríntios que consenso há as trevas com a luz, o fiel com o infiel, o ímpio com o justo, o bom com o mal, a luz e as trevas. Que consenso há? Irmãos, se você quiser lutar uma luta legítima, lute com as armas que Deus te deu. Por que não dizer, lute ao lado das pessoas que Deus lhe confiou. Não fique andando com pessoas que não temem a Deus. Tem pessoas que não têm nada com Deus. Não tem compromisso com Deus, não tem vida de oração, não tem prazer na palavra, não creem nas promessas e pior, vão desanimar o teu coração no meio desta peleja. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 20, eu quero ler esse texto com os irmãos rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor: quando vos achardes ao combate, versículo 2, o sacerdote virá frente ao povo e dirá: ouve, ó Israel, hoje vos chegais ao combate contra vossos inimigos, que não desanime o vosso coração, não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para vos salvardes. Observe que os sacerdotes tinham a obrigação de dizer ao povo: não vos assusteis, não temeis, não acovardeis os vossos corações. Vá à peleja, sabendo que não são vocês que pelejam por vocês mesmos, mas que o Senhor vai à vossa frente e pelejará por vós. Observe o versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais dirão ao povo: qual é o homem que construiu uma casa nova, e ainda não inaugurou esta casa? Volte para a sua casa, para que não morra no combate e outro homem venha recebê-la. Observe, irmãos, que até para a guerra, o capitão tinha que observar aquelas pessoas que tinham acabado de fazer as suas residências. O camarada havia comprado uma casa nova e não tinha morado nela ainda. Ele não podia ir para a batalha, irmão. Sabe por quê? Porque ele ia ficar preocupado se morreria, se não morreria, quem ia viver na casa que ele construiu. Então era melhor tirar este camarada da batalha e dizer: volta para a tua casa, vai cuidar da tua casa, vai morar naquilo que você construiu, antes que você morra aqui e outro tome a sua casa. Observe o versículo de número 6. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte para sua casa, para que não morra no combate e outro desfrute da vinha em seu lugar. Aqueles que tinham as suas plantações, que estavam no tempo das suas colheitas, que ainda não tinham comido dos seus frutos, na ordem de Deus, na lei, era que estes homens voltassem para casa.
vai cuidar da sua vinha, vai comer da sua uva, vai provar do vinho. Depois você pensa em batalha, porque você vai estar na peleja pensando no que deixou em casa. E o que vai acontecer? O seu coração vai se dividir, você vai perder a atenção e logo você será um alvo fácil. Olha o versículo de número 7. Qual é o homem que prometeu o casamento a alguma mulher e ainda não recebeu? Volte para a sua casa, para que não morra no combate e outro homem a receba em seu lugar. Se você tem casamento marcado, está noivo, está preocupado com a lua de mel, volta para casa, porque na batalha você não vai sair bem. A sua cabeça, a sua mente, o seu coração está em outro lugar. A lei de Deus revelava que tais homens não era bom que saísse a batalha, porque no calor da peleja, talvez ele enfraquecesse o próprio coração e ele tornasse um alvo de morte pela mão dos seus inimigos. E aí observe então que vem o último versículo 8. Os oficiais continuarão a dizer ao povo: qual é o homem medroso, de coração covarde? Volte para sua casa, para que o coração dos seus irmãos não se desanime como o seu coração. Observe, irmãos, o que Deus estava orientando os capitães de guerra. Não leve os covardes para a peleja, sabe por quê? Porque o covarde é aquele que tem medo. E quando ele teme, ele não vai, irmãos, para cima do inimigo. Pelo contrário, quando o inimigo se levanta contra ele, ele vira as costas e corre. O seu companheiro, que estava cheio de força, de vontade, de desejo para a batalha, quando ele vê o companheiro se retirar, ele logo pensa: bom, se ele está se retirando é porque ele já viu alguma coisa e eu vou atrás dele. E começa, irmãos, o coração de quem estava pronto para a peleja voltar para trás. Já brigou com o covarde? Você faz assim para ele, ele faz assim. Quer dizer, perdeu a atenção, levou o golpe e perdeu a batalha. Não se sai a peleja com covardes, precisam ser homens corajosos. Daqueles 9.700 homens que disseram ser corajosos e valentes para a peleja, eles voltaram para trás, sabe por quê? Porque tinham no coração alguma outra coisa que não era a batalha. E perceba uma coisa, meus amados e queridos irmãos, este filtro de quem tem o mesmo coração que o seu, só Deus pode te revelar, só Deus pode te mostrar. Por isso Deus disse: Gideão, leva este povo para beber água, e eu te mostrarei. Aquele que eu disser vai contigo, este irá, e o que eu disser não vai contigo, este não irá. Assim é Deus para com a nossa vida até o dia de hoje, irmãos. Não é qualquer pessoa que deve andar ao nosso lado, e nós não devemos nos unir com qualquer um, louvado seja o nome santo do Senhor. Metade da sua vitória depende de quem você escolhe para andar ao seu lado, louvado seja Deus. Muitas vezes existem pelejas que serão travadas sozinho. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Elias que está subindo o Monte Carmelo e lá tem 400 profetas de Baal e mais 450 homens que estão na mesa de Azera, que eram irmãos sacerdotes daquela mulher de Jezabel. 950 homens estavam naquele monte e Elias estava sozinho. Mas Elias estava com Deus, e com Deus nós somos mais. Com Deus nós somos mais fortes, somos mais poderosos, somos maiores. Com Deus, irmãos, a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Gideão, então, agora está cercado desses 300 homens e chega a noite. Quando chega a noite, ele pega, irmãos, e entra o arraial daqueles homens que estavam ali em Israel, servindo outros deuses, e ele vai lá e derruba o poste ídolo do seu pai, queima os bosques desses ídolos, e ele volta, irmãos, e vai dormir quietinho, como se não tivesse feito nada. Quando chega pela manhã, os homens dizem: quem fez isso daqui? E alguém disse assim: só pode ter sido Gideão. Quando eles vão à casa do pai de Gideão e dizem assim: olha, joga Gideão para fora, porque ele quebrou o altar de Baal, ele destruiu os postes ídolos. E o pai de Gideão disse assim: ué, e vocês vão querer defender Baal? Se Baal é Deus, que ele que se defenda sozinho. Agora vocês vão contender pelo Baal? Vocês vão querer lutar por Baal? Aí eles dizem assim, então, que Baal resolva com Gideão.
e saem dali chamando Gideão de Jerubaal, porque isso quer dizer, e Baal contenda com Gideão pelo mal que ele fez. Observe então, irmãos, que para se ter vitória, não basta somente ofertar a Deus, é necessário quebrar os postes ídolos da nossa vida. Se existe alguma coisa ainda, irmãos, em que você tem confiado, naquilo que você está se estribando, você precisa lançar por terra. Se a tua confiança não for 100% em Deus, aquilo que você está fazendo, irmão, está fadado ao fracasso. Você oferta a Deus aquilo que você traz no seu coração, mas creia em Deus a ponto de abrir mão de toda a muleta espiritual. Se há alguma coisa que você está se debruçando, se há alguém que você está confiando, se existe, irmãos, alguma coisa que você está achando que vai ser a solução do seu problema, lança isso fora do teu coração, ponha o Senhor em primeiro lugar, as coisas vão acontecer, Deus vai mover mãos em seu favor, mas espere única e exclusivamente no socorro de Deus, porque Ele virá em socorro do seu povo, louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz então que depois que ele quebrou estes ídolos, ele faz uma prova com Deus. Ele diz assim: Senhor, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor e não me tenha como atrevido. Senhor, eu quero um sinal de que o Senhor está comigo, porque eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor das tribos de Israel, a minha tribo é a menor dentro de Israel, eu não tenho força, eu nunca fui de guerra e eu queria um sinal do Senhor. Aí ele diz assim: qual é o sinal? Ele diz assim: Senhor, eu vou colocar aqui um novelo de lã, vou colocar aqui um bolinho de lã aqui no chão e eu vou dormir. E amanhã eu quero que toda a neblina esteja só no novelo de lã, mas eu quero o chão seco. Só molhe o novelo de lã, o chão permaneça seco. Quando ele acorda de manhã, ele pega aquele novelo de lã, ele leva numa taça e espreme, e a taça enche de água, mas o chão está sequinho em volta. É muito interessante nós pensarmos nisso, porque o novelo de lã fala da pureza, fala, irmãos, do compromisso, fala do pacto de Deus para conosco, e que as nossas lágrimas eram o que saiu do novelo de lã encharcado, que está enchendo num cálice, e que no transbordar das suas lágrimas, resposta para o teu coração. A Bíblia diz então que ele se alegra e ele chama Deus novamente e diz assim: Senhor, mais uma vez, não se aborreça comigo, mas eu quero te pedir que o novelo de lã agora esteja totalmente seco, mas todo o chão em redor fique molhado. E aí Deus diz assim: tudo bem, vamos fazer assim. E quando amanheceu o dia, ele saiu, irmãos, e viu o chão todo molhado de orvalho, foi até o novelo de lã, o novelo estava sequinho. É interessante, irmãos, eu ouvindo uma determinada vez um pastor pregando sobre isso, ele disse o seguinte, que esta prova que Gideão fez com Deus, não é que está escrito assim, não dá para dizer que foi isso, mas preste muita atenção. É como que ele colocando o novelo no campo, e ele diz assim: eu quero que toda a água caia em volta do novelo, mas no novelo não. Isto é, como que Gideão dizendo a Deus o seguinte: eu quero ver, Deus, se o Senhor tem poder para acertar todos os inimigos que estão em volta, mas a minha vida permanecer intacta, se o Senhor não erra a pontaria. E ele diz assim: assim está feito. E assim ele fez com o novelo de lã. Quando ele pede agora que o novelo de lã esteja seco e todo o redor esteja molhado, ele diz assim: agora eu quero ver se o Senhor tem poder para acertar tudo que está à minha volta e não acertar em mim. E assim ele fez. Deus estava dizendo a Gideão que ele é poderoso para, no meio de toda a adversidade que você está vivendo, no meio de todo este furacão que está sobre a sua vida, Deus está guardando você lá no olho deste furacão. Que tudo em volta, irmãos, pode ser destruído, mas a sua vida não será atingida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz então que eles estão ali prontos para sair à peleja. E Gideão, mais uma vez, está ali preocupado, já fez prova de Deus, e agora como será? Deus diz assim: Gideão, você ainda está temeroso? Você ainda está com receio? Faz o seguinte,
pega o seu moço Purá e desce lá no arraial dos seus adversários e dê uma passeada por lá. E então ele desce, irmãos, lá no arraial destes homens. E quando ele está caminhando naquele arraial, ele percebe um camarada que acorda meio assustado, bate no seu companheiro e diz assim: ei, eu tive um sonho. E o camarada diz para ele: que sonho foi esse? Ele diz assim: eu sonhei que vinha um pão tostado descendo lá do alto da montanha. E ele passava por dentro desse arraial aqui e destruía todas as tendas e derrubava a tenda do nosso comandante e virava ela de pernas para cima e a tenda ficava estendida no chão. E o outro disse assim: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão que está vindo sobre nós. Deus está lutando por eles, louvado seja o nome de Jesus. Que palavra gloriosa, irmãos. Deus dando sonhos e interpretações aos nossos inimigos, já alertando-os de que eles não nos resistiriam. Gideão, irmãos, naquela hora, ele não percebe. Mas sabe o que era aquilo? Aquilo era a resposta de Deus para Gideão, mediante a oferta de Gideão para Deus. Quem levou o pão e colocou sobre a rocha? E quem foi que tocou o cajado no pão e ele queimou? Não foi o próprio Senhor? Observe, irmãos, o que Deus está falando. A oferta que você entregou a Deus da sua adoração, dos seus louvores, da sua oração, do derramar da sua vida, lá, irmãos, na rocha, quando você estava nos pés do Senhor, Deus converterá isso, irmãos, em vitória para a sua vida. Este pão tostado que desceu é o pão vivo que desceu do céu. Você ofertou o que tinha a Deus e Deus ofertou o que tinha de melhor por nós, que foi seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. É Ele quem nos garante a vitória. Então eles pegaram, irmãos, e Gideão prepara os 300 para a batalha e coloca nas mãos de cada um dos seus soldados um vaso de barro com uma tocha dentro e na outra mão uma corneta. É interessante, irmãos, que ele divide este grupo de 300 em 3 grupos de 100 e eles cercam, irmãos, todo o arraial dos seus adversários. E quando eles cercam este arraial, imagine que é de madrugada. O vale está um silêncio só. Está todo mundo apreensivo porque são os minutos ou horas que antecederão o grande combate. Todo mundo dentro do arraial está falando sobre o sonho daquele homem, dizendo que o pão tostado desceu e destruiu a cabana do comandante. Sabe o que é isso? O pão é Jesus. A cabana do comandante dos adversários é o próprio diabo. E o pão rolou, passou por cima da cabana, virou de pernas para cima e destruiu a cabana do comandante. Isto é, Jesus, quando entra na peleja, o adversário, irmãos, bate retirada, o adversário se estende pelo chão, ele não tem poder de comando sobre as suas tropas no que diz respeito à minha vida e à sua, porque, irmãos, todas as potestades e poderes que são, irmãos, da orla dos inimigos, o Senhor tem comando sobre todos eles. E é no nome de Jesus Cristo que todo demônio que se levanta contra a minha casa, contra a sua casa, contra a minha família, a sua família, vão bater retirada nesta noite, porque no nome de Jesus Cristo há todo poder. E no nome de Jesus nós declaramos que toda a nossa casa seja livre de toda e qualquer atuação do adversário sobre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz então que estes homens se colocam em 3 grupos de 100 e cercam o arraial. Imagine, irmãos, o seguinte: quando esses homens vão à peleja, no tempo antigo, o capitão, ele não descia de cara com a sua espada, com o seu escudo, não. Era ele que trazia a tocha nas mãos. Era ele que gritava e dava o sinal para atacar. Cada um destes homens que vinham com as tochas nas mãos, eram identificados como os capitães. Estes homens, quando gritavam, eles colocavam grupos de 500 ou 1000 soldados para descer a peleja. Agora você imagina que no meio da madrugada estão todos dormindo. Aqueles homens agora pegam os seus vasos de barro na mão e jogam no chão e bate com os pés. Que barulho isso não fez? Que zoada isso não ecoou lá no arraial dos midianitas?
Aquele povo acordou desesperado e quando olhou para cima, viu tochas de fogo. Irmãos, você já acordou com alguém acendendo a luz no meio da noite na tua face? Que sensação ruim que dá, você tenta se proteger. A mesma coisa aconteceu com estes homens. Quando eles quebraram os vasos, eles tiraram as tochas de dentro. E quando eles levantaram as tochas, a claridade, irmãos, tomou conta do arraial. E eles só viram os fachos de fogo no alto da montanha. E quando eles olharam para cima, eles escutaram as buzinas tocando em alto som. E aí eles se desesperaram. E a Bíblia diz que um voltou-se contra o outro e começou um a matar o outro. De forma, irmãos, que os reis daqueles povos, dos midianitas, dos amalequitas e tantos outros, correram e fugiram. E então Gideão dá ordem aos 300 e diz assim: vá às tribos de Israel, vai chamar Manassés, vai chamar Efraim, vai chamar Benjamim e digam para descerem a peleja e vamos correr atrás desses nossos adversários para que nunca mais eles voltem a nos perturbar. Irmãos, o inimigo que hoje você está vendo, ele vai bater retirada. A dificuldade que hoje está insistindo na sua vida, ele vai bater retirada. A cura vai chegar, a porta vai se abrir, a prosperidade de Deus será derramada sobre a sua vida. A nossa situação vai mudar na hora certa em que Deus se agradar de nós. A peleja não é vossa. Nesta peleja, irmãos, o Senhor está pelejando por nós. Creia na palavra de Deus, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para que o texto diz que estes homens correram e Gideão corre atrás e vai atrás deles e persegue eles por alguns lugares até que os encontram e até que os mata. E ele volta para casa. E aí Benjamim vem e diz o seguinte: por que é que vocês não nos avisaram que já estavam no meio da peleja? Por que vocês não falaram para nós antes? Por que vocês lutaram sozinhos e só depois de colocá-los para correr é que vocês nos chamaram? E aí, irmãos, eu chamo a sua atenção. Olha a humildade de Gideão. Gideão responde, irmãos, no capítulo de número 7, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, ele começa a responder o seguinte: não foi eu quem coloquei eles para correr. Vocês mataram eles. Eu só fiz avisar. Quem pelejou por nós foi o próprio Deus. E quando eles chamaram Gideão e disseram assim: agora então governa sobre nós. Você, seu filho, seu neto, sejam os nossos governantes, vem reinar sobre nós. Ele disse assim: não. Jamais eu reinaria sobre vós, porque quem vai reinar sobre vós é o próprio Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, reconheçamos que nem pastor, que nem bispo, que nem apóstolo, que nem papa, que nem padre, que nem ninguém pode fazer alguma coisa sobre a sua vida, muito menos reinar sobre a sua casa. Que o único e verdadeiro Deus, por esta palavra, encontre guarida no seu coração e que você tenha o seu coração fortalecido, como diz o salmista no Salmo 29, versículo 11, quando ele diz assim: esforçai-vos e o Senhor fortalecerá o vosso coração, vós todos que nele esperai. Ainda no versículo, irmãos, 24 do capítulo 31, ele diz assim: o Senhor dá força ao seu povo e os abençoa com paz. Olha que coisa linda, irmãos. O Senhor é aquele que vos fortalece o coração no meio da sua peleja. E também, irmãos, abençoa a sua vida com paz. Quando Gideão, irmãos, ele percebe que falou com o anjo do Senhor, a palavra de Gideão é a seguinte: ai de mim que vou perecendo, vou morrer, porque vi a face do Senhor. E na mesma hora, é interessante, irmão, deixa eu ler aqui o versículo de número 17 a 22 do capítulo 6. Gideão vai falando assim: vou morrer porque vi a face do Senhor, eu não vou resistir. E aí o anjo do Senhor aparece a ele e diz a ele o seguinte: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Que palavras, irmãos, foram ditas por este anjo que fazem você identificar quem?
Você se lembra quando os apóstolos estavam todos reunidos dentro de uma casa, temendo o adversário, com medo de pôr o rosto para fora? E ali, irmãos, todos eles temendo pela própria vida. Jesus aparece, irmãos, atravessando as paredes, se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco, não temais, sou eu. Amados, o Senhor nesta noite possa ir até a tua casa com esta palavra, possa trazer paz ao seu coração, no meio de toda essa turbulência, de toda essa preocupação, que Deus possa nesta noite falar contigo através desta palavra, como disse a Gideão: paz seja contigo, não temas, você não morrerá, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz então que Gideão ergueu ali um altar e colocou o nome daquele altar: o Senhor é a paz. Que o Senhor possa ser a paz dentro do seu lar hoje, irmãos. Que você levante dentro da sua casa um altar de paz no teu coração. Que você possa ter paz. Receba paz no meio desta peleja. E se cerque das pessoas que têm o mesmo propósito do teu coração. Não se divida, irmãos, e não deixe ninguém que tem o coração dividido estar cercando você. Se cerquem de pessoas que estejam no mesmo propósito de buscar a Deus em todo o tempo. Não fique preocupado com a casa, não fique preocupado com a vinha, não fique preocupado com a noiva, com o casamento, não fique preocupado com essas coisas. E se tiver medo, não tiver coragem, volta, para. Mas antes de tudo, creia que o Senhor te fortalecerá o seu coração e te prosperará com paz. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida agora. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, a tua palavra foi pregada. Eu sei, Senhor, que no meio de toda esta guerra, o Senhor sabe livrar aqueles que são seus. Que todos os adversários que têm nos cercado serão atingidos, ó Deus amado e santo, por aquilo que o Senhor tem, ó Deus, reservado a cada um deles. Que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa guardar e que o Senhor possa, ó Deus, nos dar, ó Deus, a paz necessária para enfrentarmos, ó Deus, essas dificuldades. A estratégia vem do Senhor, a guerra é sua, é o Senhor quem peleja e nós, ó Deus amado e santo, só estamos abraçando a oportunidade de nos fazermos, ó Deus, vencedores em Cristo Jesus, pela palavra que já nos foi liberada. Pai de amor e Deus santo, abençoa os teus servos que estão em Deus, agradecendo certo da vitória. Amém, Jesus, e amém. E ao Michel Jackson Oliveira, ele aceitou Jesus esta manhã, depois da escola dominical. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu filho, fortalecendo o seu coração. A nossa irmã Maria José, os nossos irmãos ali, que todos os nossos irmãos, a irmã Dilma, nosso irmão Zé Araújo, meus irmãos, vocês estão no nosso coração, estamos orando por vocês e todos os irmãos que participaram da live, Deus vos abençoe poderosamente. Irmão Paulinho lá em Carapicuíba, que está com Covid, Paulinho, meu irmãozão, Deus vai entrar com providência, viu, meu filho? Deus vai te livrar dessa cama aí, e nós vamos logo aí estar de volta aí na beira da churrasqueira. Manuel, Sebastião, o João Rocha, Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, digam comigo. Amém e amém. Um forte abraço, beijo no seu coração, um ótimo final de semana, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite de paz. Fique com Deus, meus irmãos.